pessoas interessadas em ficar discutindo essas questões importantes. Sexualidade, relacionamentos interpessoais, amorosos, de casal, em verdade, saúde mental. Tenho aqui, de novo, no meu lado, o Rafael Teixeira. Você já o conhece, do Instituto Paulista de Sexualidade, que sempre está aqui com a gente para poder discutir, debater, complementar coisas importantes dos nossos convidados. E, no meu lado esquerdo, nossa convidada dessa noite, psicóloga, Ana Queiroz. Ana, obrigado por estar aqui. Eu considero que seja bastante importante o que você vai trazer aqui, porque vocês já vão descobrir. Vocês vão saber o quê? Rafael, qual é o tema que a Ana vai falar hoje? Vai, pronto. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai falar sobre assentimento na terapia, né, Ana? Acho que a gente pode começar... Você pode explicar pra gente o que seria o assentimento na terapia? Claro, e muito obrigada pelo convite. Eba! É uma honra estar aqui com vocês. Assentimento. Eu acredito que as pessoas já ouviram falar do termo consentimento, que é um termo que se aproxima, né? O que é o consentimento? Consentimento geralmente a gente dá, por exemplo, quando vai fazer um exame de sangue, não é? Que eles nos explicam o que vai acontecer. Geralmente é um documento, né, que conta pra gente, a gente lê e no final a gente assina. Geralmente quem dá o consentimento são, né, e por lei as pessoas, né, maiores de idade, 18 anos para cima, você tendo, né, ali a capacidade de entender a instrução, você assina e você deu o consentimento. O assentimento seriam mais ou menos, aí, em termos do senso comum, um análogo ao consentimento, mas para, por exemplo, pessoas menores de 18 anos, e algo que acontece o tempo inteiro quando a gente fala de terapia, certo? A gente busca o assentimento da pessoa que a gente está atendendo quando a gente apresenta, né, uma estratégia, uma intervenção, né? Então, posso entender que o assentimento seria uma forma de autorização, mas também de informar a pessoa, mesmo menor de idade, do que ela vai passar, ou qual que é o processo que ela vai ser submetida, ou o processo de terapia mesmo, como é que ele vai funcionar. Exatamente. Perfeito. Não tem como alguém assentir sem saber sobre o que está sentindo. Então, não adianta eu passar as informações do jeito que só eu entenda. Se o outro não estiver compreendendo o que eu estou explicando, né, o que eu estou contando para ele, e ele diz ok, ele não está sentindo, mesmo que ele fale ok. Perfeito. Isso acho que conversa bastante com a gente, né, Oswaldo, quando a gente fala de psicoterapia sexual, né? Quando a gente vai discutir em terapia, muitas questões que precisam ser explicadas aos pacientes e que a gente precisa do assentimento para o processo. Vocês estão entendendo por que nós trouxemos a Ana Queiroz aqui hoje para falar de um assunto que vocês têm ouvido bastante. Nós estamos falando sempre de psicoterapia de sexualidade, terapia de casais. Então, o que a nossa colega psicóloga Ana Queiroz trouxe e está trazendo para a discussão é exatamente como é que funciona essa questão de o tempo todo durante o processo terapêutico, durante uma sessão de terapia, como é que a gente vai precisando administrar essa questão de ensinar, dizer, mostrar, permitir que a outra pessoa saiba e demonstre que sabe do que está acontecendo, do que vai acontecer. Olha, mas por que te chamou a atenção de numa terapia sexual isso ser mais complicado? Ana, dá para ter uma ideia do que é necessário aí? Vamos pensar na criança, né? Que começa a intervenção ali com a gente, né? De um modo geral, a gente fala, quando que a gente começa a trabalhar a sexualidade com um ser humano? Para mim, e eu acredito para vocês também. Desde o início, Desde né? o início, desde sempre, né? E a gente precisa do vínculo, certo? Com essa pessoa para, inclusive, conseguir conversar sobre certos assuntos, né? E, ao mesmo tempo, expô-la a certos conteúdos, a certas conversas, talvez a certas atividades que se faz fora do consultório, né? Em todo esse processo, então, o assentimento é fundamental, né? A gente tem que ir respeitando o tempo dela, mas também informando o que é necessário, e mais do que isso, do que na relação comigo, mas ensinando para ela que assentimento é para a vida. Perfeito. Ela precisa entender, né, e a família também, que o assentimento é importante, inclusive no que tem a ver com a vida pessoal dela, não só na relação comigo, terapeuta. Perfeito.
Eu fico pensando, Ana, o quanto o assentimento não pavimenta esse terreno que você comentou sobre o quanto eu me sinto mais seguro com você quando você me orienta e me explica o processo, então eu posso te autorizar ou assentir com o processo. É diferente de eu ser submetido a um processo em que eu não sei o que está acontecendo. Eu me sinto mais inseguro, eu me sinto de alguma maneira mais distante. O assentimento estabelece esse terreno de segurança nesse processo. Exatamente. E uma das medidas, inclusive, de vínculo que está relacionado ao sentimento que aparece nos questionários que existem aí na área, o quanto a pessoa que é atendida sente que na terapia o terapeuta está respeitando o ritmo dela, o tempo dela e não está atravessando, né? Ou comendo etapas aí que ela ainda não está preparada. Você está contando que esse conceito que você está nos explicando, ele é muito importante para nós terapeutas compreendermos, e é muito importante para você que está nos ouvindo e vai fazer sua terapia, você vai frequentar semanalmente o consultório de um psicólogo, virtualmente também. É necessário que você compreenda que essa é uma parte importante dessa ligação terapêutica entre você e o psicólogo e você e o terapeuta. Por quê? Para poder funcionar. A psicoterapia funciona a partir de uma série de ideias, conceitos. Esse é um dos conceitos. Porque faz essa ligação ser útil, proveitosa. E não simplesmente ficar conversando. Você não está em terapia conversando com um amigo. Você está num processo de possibilidade de mudança de várias condições que você tenha que tragam sofrimento. Então, vamos perceber mais isso aí. Mas conta mais sobre isso. Eu não estou gostando de ouvir porque eu sempre falo que eu ouço o que as pessoas trazem aqui e eu vou ficar usando durante a semana no meu trabalho, porque é assim que a gente aprende constantemente. Ana, conta aí, conta mais. Então, vamos pensar, na terapia a gente entra em temas que são sensíveis, certo? E entramos em temas que, inclusive, culturalmente são tabus, são difíceis, né? Pensa que o assentimento é um cuidado que a gente precisa ter, inclusive com aquela pessoa. Não é porque, para mim, como terapeuta, já é um tema que eu conheço, que eu já tenho muito perto de mim, ou que essa pessoa que está vindo aqui talvez tenha perto dela, que eu vou conseguir chegar entregando para ela todo aquele conteúdo que eu acho que é importante para ela, né? Muitas vezes eu preciso de uma relação ali sendo construída, um vínculo sendo construído e no ritmo ou com as estratégias personalizadas aí, individualizadas para aquela pessoa para conseguir chegar naquele alvo. Eu fico pensando, Ana, às vezes talvez para a gente pensar no sentido prático, o que seria um assentimento, me diz se seria nesse sentido. Por exemplo, chega uma pessoa na clínica para trabalhar comigo questões da sexualidade, é uma pessoa que tem uma estrutura religiosa muito grande, que tem uma fundamentação religiosa grande, e muitas vezes a gente sabe que a sexualidade pode caminhar para um outro lado do que a religião defende, as questões da sexualidade. E o assentimento, então, seria no sentido de, olha, eu explicar para ela a importância da gente discutir a sexualidade dentro de uma outra perspectiva, que isso pode trazer para a gente algumas compreensões, alguns acolhimentos, e que isso não fere a religião na prática clínica. Então, explicar este processo, né, explicar a importância, seria uma maneira de assentimento para esse processo? Parte do processo de assentimento, sim. O outro pedaço é ela assentir ou não, conhecendo aquilo que você está trazendo para ela. Ela entender e autorizar de alguma maneira. Exatamente. Ter a oportunidade de opinar, né? Então, a gente entende que, olha, passei essas informações, agora é com você, né? Sim. Com você, o que é que você acha, o que é que você está sentindo, como é que está sendo isso para você. E são várias formas que um terapeuta vai, de alguma maneira, questionar para que você possa informar também ao terapeuta que você também está de acordo. Não é só de acordo, é entrosado no processo, no mecanismo de caminhada, de mudança. Uma coisa bem importante também é a gente considerar que a gente não entrega uma única solução, né? Oferecer opções dentro da intervenção é um jeito da gente olhar com cuidado para o sentimento. Porque a pessoa pode escolher aquela que mais faz sentido para ela ou que ela tem estrutura naquele momento. Mas também fico pensando que, às vezes, um paciente pode até demonstrar que concordou, que está de acordo, que vai fazer, que é assim, está tudo certo. E aí passam-se algumas semanas e ele faz a demonstração de que, não, ele não concordou. Ótima pergunta, Oswaldo, porque me leva até para uma outra discussão que eu vou juntar com essa.
Então, a pessoa dizer ok não quer dizer necessariamente que ela está sentindo. Perfeito. Ela pode estar sentindo por conta da relação que a gente tem, é uma relação talvez de poder. E a relação de poder sempre vai existir. Exatamente. E aí cabe ao terapeuta a sensibilidade de ficar analisando essas situações, né? Sim. Analisando o que está controlando a resposta de ok ou de não ok. Ana, você está contando para os nossos ouvintes, vocês que frequentam psicoterapia ou querem fazer terapia, que na verdade nós estamos o tempo todo em trabalho muito intenso para que as coisas não saiam do caminho. E não é simplesmente dar conselhos, não é dar dicas, Exatamente. não, é exatamente essa discussão constante, porque mesmo quando nós possamos passar uma orientação correta, cientificamente validada, ainda assim pode não ser útil para aquela pessoa por alguma razão até simplista. Não é útil porque ela não sabe usar de alguma maneira. E aí, de novo, cabe a nós estarmos, você usou o verbo, né, analisando. Como é que é mesmo? Peraí, como é que eu faço? Como é que eu deixo de fazer? O tempo todo nós estamos ali, nós não estamos batendo papo. Exatamente. E essa é a coisa da perícia clínica nossa, né? E do nosso treinamento como terapeuta, analista do comportamento, né? Uma coisa também importante de dizer é que a todo momento a pessoa tem o direito de retirar o assentimento. Não é porque ela deu uma vez que o assentimento está... É permanente. É permanente, Perfeito. a gente tem que estar avaliando o tempo inteiro. E a não retirada de assentimento não quer dizer também que ela está assentindo. Perfeito. Por isso esse trabalho analítico, né? O que está controlando a pessoa me dizer ok? Perfeito. O que está controlando a pessoa estar aqui comigo, engajada nessa atividade? Sou eu manipulando a motivação dela de uma maneira que não é tão benéfica para ela, mas é benéfica para mim, porque eu quero ver resultado nessa sessão? E o quanto isso diz, né, Ana, sobre relações, que nem você começou falando sobre relações do dia a dia, né? Quando eu aprendo que eu posso assentir nas minhas relações do dia a dia, e o quanto é importante aprender que eu posso retirar o assentimento também, né? Uma vez dito ok, não significa que eu estarei submetido a isso de qualquer forma, né? O quanto é importante a gente perceber que se eu mudar de ideia, eu tenho direito a mudar de ideia, né? Que isso precisa acontecer se for necessário. E aí pensa o quanto a gente precisa. Eu vou puxar as crianças, mas isso é válido para qualquer faixa etária, tá? Mas estou puxando para as crianças porque elas têm os responsáveis, né? Imagina o quanto é importante a gente trabalhar isso com aquela pessoa que é responsável por uma criança. Sim. Perfeito. O quanto esse responsável precisa entender que mesmo que ele faça o consentimento da criança, ele precisa que a criança venha a sentir também. Exatamente. Né? E essa é uma conduta que a gente tem na clínica, não só com crianças, né? Então, acho que a gente chegou a conversar antes do programa. O quanto a gente atende pessoas individualmente, muitas vezes precisa de algum atendimento ou do casal, ou do companheiro ou companheira, e que essa pessoa precisa assentir ao processo. Não é porque ela é companheiro de alguém, ou né, a gente vai trabalhar algo que seja do casal, que essa pessoa está automaticamente implicada no processo. Ela precisa assentir, entender, né, estar disponível para. De novo, você usou um termo que você usa bastante, quer dizer, a psicoterapia é um processo, é algo em andamento constante. Então, não é algo que tenha uma definição feita no início do processo. Então, de novo, um processo é um encaminhamento e que vai ser assim para sempre. Então é bastante importante nós compreendermos isso, porque ele tem um vai e vem constante entre você, que é nosso cliente, e nós que somos terapeutas. De novo, nós estamos falando hoje de uma maneira assim, nós estamos falando na primeira pessoa, nós estamos falando de nós, terapeutas, como é que nós também queremos demonstrar a vocês que estão ouvindo, como é que nós funcionamos e o que você também pode exigir no sentido bom, né? Ou seja, opa, como é que é isso mesmo? Eu não entendi se devo, posso, o que devo fazer? Uau! E Ana, você falou, isso é para crianças, adultos, quem quer que seja, porque isso faz parte de mecanismos, então, assim, básicos e importantes da psicoterapia, do processo psicoterapêutico. E é uma busca constante nossa, né? É um processo construído, né? Ao longo de todo o processo, né? Processo e é construído. É que você que talvez esteja nos ouvindo tenha muitas vezes uma impressão de que fazer uma consulta com um psicólogo é igual consulta com um médico. Não. Mesmo porque quando nós estamos falando de construção de um caminho, de um processo, algo que está sempre
em modificação, em andamento, significa que nós estamos respeitando você para perguntar primeiro para você para onde você quer ir e se daqui a um mês você quiser ir para outro lugar, fazer outro caminho diferente, nós temos que continuar construindo. É diferente de tratarmos uma doença. O que se chama de psicologia, nós sofremos com coisas psicológicas, mas a gente resiste a chamar isso de doença, né? Sim. Por quê? Gente, porque nós somos humanos e os humanos, para sermos humanos, nós temos todas essas variações de expressões. Algumas fazem a gente sofrer. O que interessa é compreendermos como isso ocorre. A gente não quer sofrer? Então, como é que nós vamos construir um novo caminho para que não haja sofrimento? Mas isso implica que nós independemos de algo externo pura e simplesmente. Claro que nós dependemos do externo. Nós estamos aqui os três conversando um com o outro, um influenciando o outro, mas essa é a construção que a psicoterapia faz. E precisa de você assentir, você demonstrar também que aquilo que você está ouvindo está coerente com o que você está buscando. Tem um aspecto também que eu queria abordar do assentimento, que tem algumas situações que a gente, por mais que eu estou aqui defendendo, né, o assentimento, mas tem algumas situações em que, inclusive a literatura traz, em que o assentimento às vezes ele não é possível de ser obtido. Por exemplo, risco de vida. Aqui estou tirando a questão, é um tema polêmico, não estou falando de religião, tá? Sim. Mas assim, eu vou fazer um procedimento médico. Então, cheguei no hospital, numa situação crítica, o médico, talvez, ele não tenha como ter o assentimento ali nessa situação, porque é uma situação de emergência. Uma situação de emergência, né? Então, assim, o assentimento sempre é buscado, mas tem algumas situações específicas. Aí tem uma literatura específica para isso, que vai dizer, olha, tem situações em que talvez o assentimento eu não vou conseguir obter. Mas tem saídas mais cuidadosas nessas situações, do tipo, sempre que possível, oferecer alternativas. Então, vamos lá, você precisa tomar esse remédio, que senão você vai... Um exemplo aqui, né? Senão você vai sofrer consequências aí para a sua saúde muito importantes. Estou falando aqui também de dor de cabeça. Olha, você pode escolher tomar agora, ou tomar aqui, tomar assado, nesse comprimido, ou nessa dosagem, líquido, né? Nessa outra constituição. Líquido. Então, dar essas opções dentro da... Não é possível escolher ter ou não aquilo. Você vai ter que ter, mas você pode escolher outros aspectos periféricos ali relacionados. E isso a gente sempre tem que abrir essa opção. Por exemplo, né? Mas é um tema polêmico, mas eu sempre gosto de trazer, porque senão as pessoas acham assim, olha, sempre eu vou ter que ter o assentimento, mas tem situações que é inevitável, né? A gente Isso até com me ocorre, né? Quando a gente está com um paciente na clínica que está em situação de risco ou ideação suicida, né? E o quanto a conduta inicial poderia ser de, olha, preciso de um contato de emergência, isso inicialmente no processo terapêutico, e explicar que caso seja necessário, né, esse contato será acionado, né, e explicar para a pessoa que isso vai acontecer e pedir esse assentimento inicial de, olha, isso é importante para o nosso trabalho, né? Até porque numa situação de emergência com o paciente, a gente dificilmente às vezes consegue o assentimento no momento, é necessário. Né? Então explicar inicialmente, olha, quem você quer que seja, com quem eu posso entrar em contato para que a pessoa escolha o mais confortável para ela, a pessoa que seria mais cuidadosa, e o quanto isso é importante para o nosso processo terapêutico, né? De assentir com essa... É uma necessidade terapêutica, né? Um cuidado terapêutico que a gente tem. E você vê a relação disso com vínculo? Sim. Uma vez que eu explico isso no início, eu dou condições para a pessoa, né, tomar a decisão ali, se vai continuar comigo ou não, dadas essas minhas condições, né? O quanto ela sabe o terreno que ela está pisando, né? Com quem ela está lidando, porque ela sabe que você está trazendo a informação e você vai agir de acordo com ela e de acordo com a escolha que ela teve. E eu penso também, no quanto a gente, nessa conversa, desconstrói um pouco a imagem do terapeuta, que é esse terapeuta que sabe tudo o que vai fazer, tem exatamente o caso completamente claro na cabeça e a gente só segue em linha reta. E o processo não é esse, né? O processo ele é construído junto com a pessoa, entendendo quais são as variáveis que aparecem, quais são as informações que vão mudando a análise. Então, nós não somos um profissional que tem toda a estrutura pronta. A gente constrói isso junto com a pessoa, né? Por isso, seguir um protocolo é tão crítico, né? É difícil, né? Porque... Você sabe, você falou alguma coisa que, assim, desde o começo, quando eu iniciei na psicologia, na psicoterapia, eu sempre percebia que com cada
cliente, cada paciente, cada pessoa que me procurava, eu tinha assim, olha, eu tenho uma linha de atuação, eu tenho que fazer determinadas coisas. Mas existia sempre uma mobilidade de ações, porque dependia de como aquela pessoa permitia que eu pudesse fazer uma determinada coisa. Claro que eu também podia dizer que assim, mas eu não gostei de você não ter feito, porque acho que nunca falei assim. Mas assim, de demonstrar que de alguma maneira não era bem assim o que precisava ter sido feito. Mas aí é estudar junto com a pessoa, compreender junto com a pessoa o que ela vai fazer, o que ela pode fazer. Você usou a palavra alternativa, porque se uma forma não deu certo, tem que ter outra que dê certo. Mas todas elas são seguindo um determinado caminho que nós percebemos que é necessário acontecer. E é diferente de seguir protocolos, tipo, não, você vai ter que passar 2 meses sem fazer tal coisa, porque depois a gente vê. É a história do indivíduo. Somos indivíduos, somos diferentes e essa compreensão é extremamente importante. Gente, nós estamos aqui conversando já há bastante tempo. Eu gostei de ter essa conversa. Não só gostei, Rafael, de novo, eu vou levar isso para a minha semana para eu poder atender meus pacientes e ter isso como uma discussão importante para a minha postura técnica. E eu quero, de novo, agradecer a sua presença, Ana, a sua disponibilidade de estar aqui. E dizer que assim, que bom que nós nos encontramos aqui em São Paulo, porque encontrar os colegas em eventos científicos, congressos, em outros lugares é uma coisa. Aqui em São Paulo é mais difícil, não é? E estamos na mesma cidade. Estamos na mesma cidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafa. É que eu agradeço, foi excelente. Rafa, só para lembrar, semana que vem nós vamos ter, olha só, eu procuro trazer profissionais de formações diferentes. Nós vamos ter aqui, ao vivo, nós vamos ter uma antropóloga para conversar sobre mulheres periféricas, visões da antropologia. Mas eu sempre acho, Ana, que a visão da antropologia tem muito a ver com a psicologia, porque o ser humano só é humano em contato com outros humanos. E é isso que a antropologia vai observar através dos grupos culturais, sociais. E a Bruna Galicia, essa professora, vai trazer algumas informações para a gente aqui. Posso ver vocês semana que vem? Aqui, na Vibe Mundial. Não só na Vibe Mundial. Vejam no Instituto Paulista de Sexualidade, no YouTube, também, o YouTube da Vibe Mundial. Claro que no Instagram, Café com Sexologia. E todas as redes de transmissão, streaming de áudio, Spotify, por exemplo. Vocês podem nos ouvir enquanto dirigem pela cidade, enquanto cuidam de alguma outra tarefa mais mecânica, para prestar atenção em algo que seja útil para você desenvolver a sua vida, para você tomar conta da sua vida e nós sermos um pouco melhores. Eu ia falar felizes, eu espero que sim, mas isso é bastante complicado, não é, gente? Vou torcer para que vocês tenham uma boa semana. Domingo. Até mais.